professora Gisele. Muito obrigado pelo convite, né? Bom dia para todos vocês. É uma honra poder estar aqui, conversar com vocês. Eu queria começar agradecendo, né? Eu lembro da primeira vez que eu vim aqui ao Conselho, eu tive uma conversa com o Roque e com o Hubert aqui, né? E o Roque falou, olha, o que precisar da gente, esteja à disposição para vir conversar, mas tenha certeza que a gente vai começar puxando a sua orelha, né? Então, a primeira vez que eu falei para ele, eu falei que eu vim aqui entregar a orelha para ele puxar. A gente tinha muita coisa para corrigir. E a gente tentou também trabalhar um pouco sobre uma visão de universidade. Então, eu sempre gosto de começar a minha apresentação com esse mapa que vocês estão vendo aqui, certo? Esse mapa aqui, ele tem todos os municípios que têm polos da Univesp no estado de São Paulo. E eu acho que a gente olha muito isso, e depois vocês vão ver algumas métricas nossas, e eu gosto de falar que município grande tem mais de 40 mil habitantes, é para surpreender mesmo, né? Porque 70% dos municípios de São Paulo tem menos de 20 mil, você chegou a 40, você é grande. Quando a gente fala aqui 40 mil, poxa, 40 mil, sei lá, é a fila, às vezes, de algum lugar nosso, né? Então, a gente tem que olhar tanto para os imensos São Paulo, mas também olhar para os municípios pequenos e as realidades em cada um desses lugares, para conseguir atuar efetivamente como uma universidade em cada um desses locais, certo? Então, pode passar, por favor. Ele passa aqui. Então, nós somos a 4ª Universidade Estadual Paulista, fundada em 2012, a gente está fazendo 10 anos esse ano, e como todo criança de 10 anos, certo? A gente ainda tem muito caminho pela frente. Nós somos focados 100% EAD, todos os nossos cursos são ensino à distância. Nós temos 449 mil alunos, 414 polos, 360 municípios do estado. Só que se a gente começa a olhar do ponto de vista de população, apesar de cobrir só 56% dos municípios, a gente já cobre 92% da população do estado de São Paulo mora em algum município atendido pela Univesp. Certo? Então, a gente continua um processo de crescimento, mas a gente agora está chegando em locais onde a população, a gente vai pegando locais cada vez com menor população e agregando aqui. Tá? Eu trouxe um slide falando quem sou eu, mas eu já fui muito melhor apresentado pelo Hubert, então eu só queria falar uma coisa que não está nesse slide. Eu nasci no município de 26 mil habitantes, no interior do estado do Rio. Aos 14 anos, eu tive que sair da minha cidade para continuar meus estudos. Depois, eu fui fazer universidade em outro lugar, fui fazer doutorado em outro lugar. Essa é a realidade de muitos municípios, e como o meu, certo? Hoje em dia, o município dos meus pais tem 23 mil habitantes, quer dizer, 3 mil pessoas já saíram. Certamente, muitos para estudar, ficaram por lá, e a gente não conseguiu ter pessoas com formação melhor ali naquele próprio município, certo? Não tem universidade até hoje, e já teve experimentos de outras instituições e tudo mais. No estado de São Paulo, 1/4 desses polos da Univesp estão em municípios que não tem nenhuma outra instituição de ensino superior, seja presencial, seja à distância, seja pública, seja privada. Então, toda vez que a gente fala isso, a gente está chegando. E é interessante você chegar no município, o que é a universidade, né? Você tem que ensinar isso do zero. Muitas das ações são essas, certo? Bom, então, esse eu acho que era o cenário. Desde 2019, eu vou como presidente da Univesp. Eu acho que esse era o fator mais importante aqui. Quem é o aluno da Univesp? Pensando no último vestibular. A gente está com o vestibular aberto, a gente sempre faz o levantamento demográfico. 3/4 dos nossos alunos eles vieram de escola pública, certo? 82% deles do último vestibular têm 25 anos ou mais, então a gente pega uma população um pouco mais jovem, certo? Aí nós temos um cenário sobre participação de família e renda de família, que eu acho que é uma questão muito importante. 28% dos nossos alunos são a única fonte de sustento da família, certo? 37% preocupados indígenas. Então, e tem um número que não está aqui, 1% dos nossos alunos são pessoas com deficiência. Esse número, se você leva aos 49 mil alunos, significa que você pode somar Unicamp, USP e Unesp. E nós temos mais alunos, mais PCDs do que ele, apesar de não ter mais alunos do que eles. Tá? Então, a gente também trabalha e puxa isso como um dos fatores nossos de produção. Tentando falar um pouco disso para dar um pouco do contexto dos alunos que a gente procura atender, certo? E aí, nós temos, eu estou exercitando um pouco meus óculos aqui agora, ainda bem que eu tenho óculos novos, mas eu vou mostrando um pouco do nosso processo de produzir e de chegar nesses alunos. Eu acho que aqui é uma questão bem importante para a gente poder
falar e conversar sobre a Univesp em si. O que nós temos do ponto de vista de uma universidade, como funciona o EAD? E eu gostaria de traçar um recorte entre o EAD e o ensino à distância emergencial e outros nomes que foram usados, tá? A primeira questão importante nossa vem no planejamento. O curso foi planejado, cada um desses cursos que a gente oferta, eles foram planejados para serem ofertados em EAD. Ele não é um curso que foi adaptado para EAD, ele foi planejado para ser ofertado em EAD e eu vou trazer evidências disso no processo para frente. Então, a primeira coisa que a gente faz é planejar o projeto pedagógico olhando do ponto de vista de EAD. Obviamente, a gente cumpre todas as diretrizes, mas a gente também cumpre isso que está em laranja aqui do lado direito, certo? O Guia Univesp de Produção de Material. Nós temos um guia interno com vários modelos e formas de construir o material, e é super interessante que uma das características que eu falo que super diferente de um conteudista, uma pessoa que vem produzir um conteúdo para a Univesp e de um professor de qualquer outra instituição, é que nós colocamos alguém ali no meio do caminho entre ele e o ambiente virtual de aprendizagem. E nós fazemos questão disso porque a gente está olhando para o aluno. É como se, imagina que você comprou um carro novo e o seu acelerador não está mais no pé direito, está no pé esquerdo. Porque alguém quis colocar no pé esquerdo. Eu falo que tem muitas coisas que são óbvias para a gente, automáticas, que a gente precisa de alguém garantido que elas continuem sendo óbvias e automáticas. Obviamente, o conteúdo da disciplina é toda a especialidade do conteudista. Mas se ele virar e falar para a gente, eu quero que o aluno leia esse livro inteiro em uma semana, são 600 páginas. Não, alguém vai chegar para ele e falar, não, ele está fazendo múltiplas disciplinas, eu preciso planejar isso melhor. A gente precisa planejar o processo educacional melhor dele. Então, a gente coloca pessoas no meio do caminho para ajudar nesse processo. Certo? Aí nós trabalhamos com um banco de conteudistas, que é outra questão importante para trazer conteudistas, a maior parte deles, eu tenho números aqui da USP, Unicamp, Unesp e o Centro Paula Souza, certo? Falando para a Laura, né, tem a questão da eficiência dos docentes dele, a gente tem um curso em conjunto com o Centro Paula Souza, e aí nós trabalhamos com todo o material colocado no ambiente virtual de aprendizagem, pela nossa equipe, produzida com a devida antecedência. Então, quando decretaram o ensino remoto emergencial, era assim, a partir da semana que vem você vai online. Eu gosto de falar muito que a Univesp não é nem Netflix, nem Zoom, né? Não é por aí. A gente trabalha com conteúdo assíncrono, produzido com antecedência e planejado semana a semana para o aluno, que eu vou mostrar um pouco mais de detalhes. Agregamos a isso, certo? Bibliotecas virtuais, recursos educacionais abertos, nossa base de mais de 11 mil videoaulas no YouTube abertas, certo? E nós colocamos todo esse material à disponibilidade do aluno, planejado, semana a semana, com as disciplinas dele. E aí entra um cenário bem importante. A gente constrói essas disciplinas antes. Então, eu não sei exatamente o meu aluno, a gente constrói para todo o universo de alunos nossos. Isso quer dizer, eu não preciso saber se eu tenho um aluno surdo para colocar Libras. Eu vou colocar Libras em todos os vídeos. Eu não preciso saber se eu vou ter um aluno com baixa visão para preparar uma prova em fonte ampliada. Todas as provas são automaticamente em fonte ampliada. Eu não preciso saber de questão de acessibilidade para poder dar tempo estendido. Todas as provas têm tempo estendido para quem precisa. Então, a gente trabalha a acessibilidade, eu acho que esse é um efeito por construção nas disciplinas. Com isso, eu lembro, eu já fui como professor da Unicamp, eu já tive um aluno que precisava de prova ampliada. E ele pedia para cada um dos professores para poder fazer a prova ampliada para ele. Obviamente, eu fiz, mas é um trabalho para ele que eu não precisava ter. Na Univesp não teria esse problema. Você não tem esse trabalho. E a gente liga tudo isso, trazendo esse material, a gente organiza sincronamente e a gente faz uma outra diferença, que eu vou ter um outro slide mostrando, mas a gente separa as disciplinas de forma que elas façam conjuntos contínuos por bimestre para facilitar um pouco a vida do aluno. Então, a gente vai tentar olhar um pouco disso e unifica toda a prática nos projetos integradores dos alunos. É um momento que a gente quer que o aluno pratique o que ele fez. Então, a gente vai também falar um pouquinho sobre isso na sequência. Bom, para tentar dar um pouco de diferença entre o presencial e o EAD, eu gosto de falar que a carga horária da disciplina é a primeira diferença que a gente vai ter. Quando você pensa no presencial, você pensa em tempo do professor em sala de aula. Quando a gente pensa no EAD, a gente começa a medir esse conteúdo do ponto de vista do aluno. Quer dizer, eu posso falar bem mais rápido aqui para vocês, nem por isso vocês vão entender melhor o que eu falei, ou pior, mas a gente precisa trazer isso e pensar no aluno. A gente tem, obviamente, uma questão de flexibilidade, e eu junto com esse horário, a questão da autonomia do aluno. Então, desde o primeiro dia na Univesp, a gente trabalha com o aluno, tem um módulo inicial em todos os cursos dele sobre a autonomia dele, como ele vai se programar para estudar. E a gente volta e menciona o aluno esse pedaço. Então, assim, eu não tenho um horário fixo de aula, o que eu tenho?
eu tenho conteúdos ofertados para ele semanalmente, suporte pedagógico síncrono, é o único evento síncrono nosso, mas todo o conteúdo é ofertado assincronamente para ele. Isso quer dizer, ele faz no horário que é conveniente, e aí eu faço uma pequena pausa para fazer um relato de um comentário que eu vi no Facebook de uma mãe de 3 filhos, que eu achei super interessante. Ela, geralmente, nessa época do ano com vestibular, as pessoas perguntam, como é que você estuda, como é, né? Aí teve uma mãe, que é aluna nossa, que ela decidiu relatar o trabalho dela. Eu acordo às 6 da manhã, levanto meus filhos, levo meus filhos para a escola, eles entram, certo? Eles entram na escola, às 8 horas eu entro no meu trabalho, aí não vou estar estudando ainda, né? Volta, pego os filhos da escola, faço almoço para eles, na parte da tarde eu levo meus filhos, eu pensei, vai estudar agora? Não, não vai estudar agora. Aí ela vai, continua. Às 6 da tarde eu pego meus filhos de volta, levo para casa, boto eles para jantar, e vão andando, e você fica perguntando que horas que ela estuda, né? E aí, às 8 da noite, eu boto meus filhos para dormir, e às 9 eu vou dormir. Eu falei, acabou o dia, ela vai estudar, né? Aí, depois que ela completou, ela podia ter começado com isso, né? Mas ela tem um dom de suspense. Às 3 da manhã eu acordo e vou estudar, certo? Então, assim, é um feito, é óbvio, da pessoa, mas é uma característica que a gente não proíbe o aluno de estudar no horário que é mais conveniente para ele. O material está todo lá, o suporte está todo lá para ele também. Tá? A gente também não coloca tantas disciplinas simultâneas. A gente reestruturou desde 2009 os currículos da Univesp para que ele tenha no máximo 2 ou 3 disciplinas por bimestre. O que significa isso? Ele consegue focar naquele material melhor, ele consegue focar naquelas ações melhores. Então, isso facilita a vida do aluno também. Como que eu faço isso? Eu divido o semestre em 2, logo eu tenho metade da disciplina no primeiro bimestre e metade no segundo. Então, o aluno tem menos itens diferentes para estudar, mas ele consegue se aprofundar neles nesse período. Tá? Então, esse passa a ser um diferencial que a gente fala. E a gente organiza os semestres em bimestres. Aí eu gosto muito de brincar, né? Semestre tem 4 meses, bimestre tem 10 semanas, né? Então, é um pouquinho diferente, mas a gente coloca ali. Nessas semanas, eu tenho 7 semanas onde a gente, sincronamente, para todas as disciplinas, toda segunda-feira, ele recebe material novo de todas as disciplinas. Se ele tiver dúvida, ele já tem uma grade de horário fixa que ele pode tirar dúvidas online, mas ele pode tirar sincronamente nos fóruns e outros locais, de forma assíncrona. Então, ele consegue tirar dúvida das pessoas, e isso ajuda bastante o aluno. E a gente coloca atividades avaliativas toda semana para que o aluno possa ir acompanhando o seu devido aprendizado, certo? Aí a gente tem a 8ª semana que a gente faz revisão do material, certo? Então, se eu estou falando de uma disciplina de 80 horas, a gente está falando que eu preciso planejar para que o aluno estude 10 horas em cada uma dessas semanas em azul e verde no final, certo? E a gente tem 2 semanas ali de provas, onde o aluno vai, tipicamente, um dia fazer prova, certo? Mas aí tem um outro fato da Univesp, vocês lembram daquele mapa, né? Se a gente unir todos os feriados municipais daquele mapa ali, a gente tem 20 dias úteis no ano. Tá? Então, toda a prova tem que ser planejada com pelo menos 2 aplicações, certo? E desses 20 dias úteis, cai uma grande parte entre Natal e Ano Novo, tá? Porque a gente não está em período letivo. Então, falando um pouquinho sobre o ambiente virtual, um pouco do que a gente faz, e essa é a cara do ambiente virtual que a gente coloca. E aí tem uma característica muito importante para os alunos. Quando eu menciono que eu tenho uma equipe, é porque a gente espera do aluno, da mesma forma que eu dei o exemplo de um carro, a gente espera que você se sente numa sala de aula, que o professor esteja na frente da sala de aula, que você tenha uma sequência de carteiras, que você tenha um layout de uma sala. E essa é a nossa sala de aula virtual, que é importante a gente prestar atenção que eu tenho minha disciplina dividida em 7 tópicos, eu tenho uma semana, eu tenho um período ali para prova, eu tenho questões relacionadas, eu só estou destacando alguns itens, qual a carga horária dessa disciplina, quando vai ser a prova dessa disciplina, essas informações ficam, por princípio, nos mesmos locais para todas as disciplinas, para que o aluno já tenha essa facilidade. Quando é uma disciplina que tem múltiplos dias de prova, ele tem acesso ao calendário de prova para saber a prova dele especificamente. Então, esse contexto é a construção da disciplina. E aí, na Univesp, a gente constrói, nesse ano de 2022, a gente está construindo 250 delas, só para dar uma noção. Então, a gente tem uma equipe grande que trabalha nesse meio do caminho, fazendo a interface com o docente, para que ele não precise se preocupar tanto com esses detalhes e possa focar realmente no que é importante do processo de ensino-aprendizagem. Esse pedaço aqui, quer dizer, materializar isso digitalmente, a gente coloca a nossa equipe da Univesp para fazer. Opa, ótimo. A gente já estava testando meus óculos, eu até que descobri que eles estão muito bons, certo? Bom, exato. Então vamos deixar aqui no meio que a gente vai vendo junto, tudo bem? E aí, nós temos um outro aqui,
que é trazendo um pouco da ligação quando a gente fala de um projeto integrador. O que acontece? Eu tenho as disciplinas regulares e, junto com ela, eu vou mostrar depois, a gente tem as disciplinas que integram esses conteúdos em alguma atividade prática. Eu vou falar mais detalhes ali, mas o ponto crítico aqui é que a gente tem uma seção no nosso material, e como isso se liga. Eu tenho alguns exemplares aqui em livros, certo? Esses livros são referentes aos projetos de 2018 e 2019. A gente entrou na pandemia em 2020, então a gente migrou para versões digitais. Então, nós temos agora textos digitais sobre os projetos. Mas a questão importante é o seguinte, eu vou usar um exemplo de um grupo de alunos de engenharia de produção. Um deles trabalha no hospital, eles decidiram mexer em processos daquele hospital, certo? Sobre decisões de compras e tudo mais. E aí, o que acontece? Eles estudaram vários itens, vários pedaços, componentes curriculares do curso de engenharia de produção, aplicaram aqueles múltiplos conhecimentos no hospital. A gente gerou agora um vídeo com a TV Cultura, eu tenho um vídeo de 3 minutos, e esse vídeo volta para a disciplina, ele vai voltar para a disciplina falando, olha, isso aqui que você está aprendendo aqui, olha o que o colega seu fez naquele outro lugar. Então, a gente faz a ligação não só para frente, como a ligação para trás também, na próxima geração, tentando gerar esse efeito positivo no ciclo de desenvolvimento do nosso aluno, né? Ok? Aqui tem mais alguns exemplos. E aí eu queria mostrar um pouco da nossa infraestrutura, como a gente usa isso, certo? Esse aqui é o nosso estúdio na TV, a gente tem uma parceria com a Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, a gente tem um estúdio novo que a gente trabalhou agora. Durante a pandemia a gente teve uma preocupação bem grande de ampliar o espaço físico para que a pessoa pudesse gravar com toda a segurança possível. Então esse estúdio ele possui 3 cenários, e aí eu estou como garoto propaganda dos 3 ali para vocês, né? Esse do campo aqui em cima, certo? A gente tem uma área com puffs que a gente pode levar alunos, nós não levamos ainda pela pandemia, mas nós vamos levar alunos para sessões interativas. Nós temos aqui embaixo, do lado direito aqui, desse lado aqui, atrás de mim tem uma tela transparente. É uma outra coisa que a gente mudou no modelo. Se vocês visitarem vídeos da Univesp do passado para hoje, vocês iam ver professores de costa, em especial professores de matemática, né, que gostam de escrever bastante no quadro, e a câmera está atrás dele e filma as costas do professor, e depois não filma o quadro, né? Então, a gente mudou o modelo, eu tenho uma tela transparente, o professor consegue escrever para frente, o aluno vê o rosto do professor enquanto ele está fazendo, ouve e trabalha tudo com ele, tá? E aí nós temos um cenário também de debates, ou que a gente pode levar mais de um professor, que é muito interessante trazer. Essa semana eu conversei com a secretária de Educação de Barretos, que ela estava lá junto com a conteudista nossa, produzindo material sobre gestão de educação. Então, é interessante que a gente coloque 2 pessoas para conversar também. Isso tudo nesse novo cenário, né? E aí, se o aluno tiver dúvidas, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Cadê a interação, né? Então, nós temos múltiplos cenários para eles, lembrando da questão da diversidade de tempo dos alunos, além de todas as outras, né? Então, o aluno pode tanto usar os nossos fóruns de dúvidas no próprio ambiente virtual, ok? Às 3 da manhã é bem provável que esse seja o melhor cenário. Ele vai postar as dúvidas dele, outros alunos ou os facilitadores podem tirar dúvidas dele. Nós temos também sessões de suportes presenciais, isso quer dizer, eu tenho pessoas online, aí desse lado direito aqui, essa imagem eu gosto bastante dela, é o gráfico de um dia, 19 de outubro, sobre os horários de atendimento que nós tínhamos. É claro que essa não é a visão do aluno, essa é a visão do gestor, que conseguia ter todas as turmas, mas cada corzinha dessa é um horário para uma disciplina. Então, nós temos ensinos ali, cálculo 3, tá? Que tinha bastante horário de dúvida nesse momento, mas amarelo também aparece, laranja aparece muitas vezes. O que significa isso? Você pode entrar nessa sala e ter uma sala virtual com alguém tirando dúvida para você online. Aí sim, a gente usa hoje em dia o Collaborate, que é uma ferramenta da Blackboard, mas poderia ser o Meet, era o Meet no passado e tudo mais. Tá? Então, você tira a dúvida ali. Nós temos esse suporte online com os facilitadores e nós temos os monitores de polo que a gente teve no passado, eles são presenciais, e a gente vai voltar a tê-los presencialmente nos polos. A gente está trabalhando no processo de retomada para eles estarem no polo, certo? E aí, a gente falou um pouco desse ciclo de produção, certo? Eu gosto de falar que você fica feliz quando as pessoas que te apoiam começam a gostar de vocês, certo? Então, em 2021, nós tivemos 45 professores conteudistas da USP produzindo disciplinas para a Univesp. Nós tivemos 34 da Unesp, 21 do Centro Paula Souza, e 21 da Unicamp e 9 do Centro Paula Souza. Lembrando que os 9 do Centro Paula Souza produziram mais disciplinas do que os 21 da Unicamp, né, que a Laura mencionou numa reunião que ela viu esses números.
Mas nós tivemos facilitadores. Quem são esses facilitadores? São alunos de pós-graduação da Unicamp e USP e Unesp, que dão suporte em profundidade em disciplinas específicas para o nosso aluno. Certo? O que significa isso? Eu sou da área de engenharia, eu vou pegar cálculo 1, um aluno de pós-graduação em matemática vai tirar dúvida de cálculo 1. Se eu estou fazendo 3 disciplinas, eu tenho acesso a 3 grupos distintos de facilitadores naquela grade de horário que eu mostrei para vocês, além dos fóruns e tudo mais. Então, a gente tem alunos de pós-graduação diretamente naquele cenário. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é essa próxima coluna, a última coluna. No ano passado, a gente teve 2.214 alunos da Unesp fazendo disciplinas Univesp. Observa que, até pouco tempo atrás, a gente recebia ajuda, recebia parceria, a parceria era na nossa direção, e agora a gente já começa a ter a volta. A gente também tem 1.873 alunos do Centro Paula Souza com disciplinas nesse curso em conjunto nosso. Então, eu acredito que esse mostra um pouco do ciclo da Univesp, ajudando a fomentar mais ainda o ensino superior paulista. Tá? E na hora que a gente fala isso, o que eu mencionei bastante para vocês foi esse iceberg, mas essa parte acima do gelo que a gente consegue ver. Os cursos de graduação, 4 cursos de especialização que nós temos, sendo que um deles, o primeiro superior à esquerda, ali, especialização em processos didático-pedagógicos para educação à distância, bem relacionado com os facilitadores que eu mostrei para vocês, e nós temos 53 mil alunos nesse acima do iceberg. Mas nós temos múltiplas ações no que a gente chama de plataforma Univesp também. Começou a pandemia 2020, a Secretaria de Saúde veio nos procurar, junto com o Instituto de Psicologia da USP, falou, nós temos mais de 500 psicólogos no estado que não estão totalmente preparados para atender os novos problemas que surgiram com a pandemia. Vamos construir um curso junto? E daí surgiu o programa Autoestima, que está aqui embaixo, 738 alunos passando por ele. A gente consegue reagir numa velocidade que a gente tinha toda a infraestrutura para isso. Aconteceu algo muito parecido com a Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiente, para treinar delegadas das mulheres em ações relacionadas à violência contra a mulher deficiente, o programa Autoestima. Todas em rede aqui nesse canto aqui. Então, a gente tem múltiplos cenários, mas também existiam múltiplos programas do governo, certo? Em especial, vou chamar a atenção do Via Rápida aqui, que era para treinamento de desempregados, e eles tinham aquelas carretas, que você já deve ter ouvido falar e tudo mais, e tudo isso foi fechado. Como que eu consigo passar alguma coisa de formação para eles nesse período de pandemia? Nós tivemos 142 mil alunos do Via Rápida na plataforma Univesp. Então, é uma característica que eu falo que não só com o que a gente está fazendo, mas a capacidade de reagir numa certa velocidade e conseguir atender algumas das demandas que aconteceram. A gente não espera que tenha outra pandemia daqui 2, 3 anos, mas a gente sabe que outras oportunidades vão existir. Então, nesse total, 202 mil pessoas passaram pela plataforma Univesp em 2021. Esse é o número que a gente atingiu aqui do estado de São Paulo. E aí a gente vai, só que eu vou voltar de novo para a graduação e todo o cenário acima, tá? Para tentar fazer um pouco desse contexto. Tudo bem. Tá. Então, a gente está falando do curso, e eu vou falar um pouco mais dessa questão do curso do ponto de vista, o que a gente está ofertando agora. A gente fez desde 2019, reestruturamos os nossos cursos, e a gente foi ofertando as novas grades de cada um desses cursos. Por quê? A gente precisava trazer o modelo sustentável para a Univesp que fosse capaz de se adequar a todas essas inovações e todos esses processos nossos. Observa que eu não desci para falar de uma disciplina especificamente, o conteudista tem a liberdade toda acadêmica desse, mas a gente precisa que ela se interligue com outras, a gente precisa que ela se encaixe para o melhor atendimento ao nosso aluno. Então, nós dividimos os nossos cursos em 3 eixos. Eixo de licenciatura, de computação, eixo de negócio e produção. É interessante que quando a gente vai pensar num município como Flora Rica, que é o nosso menor polo, 1.500 habitantes, quantas vagas você oferta de graduação de ensino superior em Flora Rica que você possa querer completar, certo? Então, se eu pegasse 9 cursos e 10 vagas, que é o mínimo que a gente oferta, eu teria que ir a 90. Quando a gente organiza o curso por eixo, o eixo basicamente diz que eu vou ter um ciclo básico que o aluno vai poder optar. Então, é um modelo, estava até discutindo aqui recentemente, pouco atrás, sobre licenciatura. Quando a gente organiza desse formato, a gente consegue ofertar vagas com mais flexibilidade de cursos e avançar um pouco nesse cenário. Então, o eixo de licenciatura, com 3 licenciaturas, letras, matemática e pedagogia, o eixo de computação, com tecnologia da informação, ciência de dados e engenharia de computação, e o eixo de negócio e produção, certo? Com processos gerenciais, administração e engenharia de produção. E aqui vem uma diferença interessante que eu gosto de chamar a atenção, né? Todo mundo me pergunta por que engenharia de computação e engenharia de produção não está no eixo de engenharia. Eu gosto muito de falar que quando você une engenharia com engenharia, você está mais preocupado no docente do que no aluno.
certo? Esse curso de engenharia de computação está mais próximo com tecnologia da informação e ciência de dados do que de engenharia de produção. Apesar de ter disciplinas em comuns com a engenharia, mas ele está, do ponto de vista da formação dele, ele está mais nessa direção. Da mesma forma, a engenharia de produção está mais próximo de administração e processos gerenciais do que de engenharia de computação, apesar de ter a similaridade da engenharia. Então, a gente está olhando para o aluno, e para o aluno faz mais sentido que ele olhe sobre esse cenário. O aluno entra no eixo na Univesp, ele, não, sem trocadilhos, desculpa, mas o aluno entra, faz vestibular para um dos cursos, um dos eixos, e ele pode escolher livremente o curso que ele vai querer. Aí a gente notou que quando a gente falou que ele pode escolher livremente, sem restrições, ele ficava ansioso. Então, na verdade, ele escolhe na matrícula e pode trocar, fazer a transferência depois. Tipicamente, eles não transferem, eles querem escolher o mais rápido possível, sem problema. Mas, pelo menos assim, a gente consegue ofertar vaga em cada um dos municípios, na escala necessária. E a gente trouxe para todos esses cursos, todos esses 9 cursos, um primeiro semestre comum para eles. Então, todo aluno da Univesp entra no primeiro semestre comum. E aí nós temos múltiplos cenários que a gente precisa chamar a atenção desse primeiro semestre. A primeira parte deles é que nós queremos que o aluno entenda e compreenda o que é EAD. Então, ele precisa aprender a estudar EAD, aprender a se organizar. Então, é muito importante que eles estejam junto, qualquer pessoa do polo dele, sabe, junto com ele, trabalhar e tentar aprimorar o processo dele, certo? Então, a gente consegue fazer isso. Nós trouxemos uma disciplina de pensamento computacional, o mundo é digital, isso desde 2019, a gente começou a trabalhar numa disciplina bem de formação mais digital para o aluno, letramento digital e formas de interagir com equipamentos, leitura e produção de textos, ética, cidadania e sociedade no primeiro bimestre. No segundo bimestre, a gente tem matemática básica, inglês, projetos e métodos para a produção do conhecimento. Esse projetos e métodos para a produção do conhecimento já começa a ligar com os projetos que eles vão ter que fazer durante o curso dele inteiro. Então, a gente consegue ligar esse contexto como um todo. E na hora que eu falo do curso, é sempre muito importante a gente virar e falar, poxa, mas onde você vai aplicar? Obviamente, nos nossos polos, né? Então, a gente abriu um edital de polos em 2019, com 2 entradas, 2019 e 2020, mas a gente passou, a partir de 2021, a ter um edital contínuo de polos. O que significa isso? Todo município que satisfizer as condições pode vir a ter um polo novo da Univesp. Nós temos datas claras para ele entrar no próximo vestibular, mas se ele não cumpriu aquela data, ele vai entrar no vestibular seguinte, referente à data que ele se inscreveu. Então, não tem aquela correria de último dia, típica de um edital, mas tem a correria do vestibular, que a gente divulga as datas com cortes do vestibular. O que nós temos aqui? Lembra que eu mencionei para vocês, 40 mil habitantes é município grande? Então, a partir de 40 mil habitantes, a gente já considera um polo grande, certo? Então, a gente recomenda que o município faça um polo grande. Então, nós temos dimensões, que era outra característica que não existia. A gente demandava de municípios muito pequenos uma estrutura muito grande, maior do que a capacidade de aluno que aquele município teria no polo dele, certo? E a gente também trabalhou com esse princípio. Todos os polos em condições recebem vagas de todos os cursos em todos os vestibulares. A gente trabalhou numa resolução nossa do Conselho de Curadores da Univesp, certo? Lá de 2019. E essa resolução do Conselho de Curadores que a gente aprovou lá em setembro, foi setembro de 2019, que já trabalhou para reger o vestibular de 2020, ela tem sido aplicada até hoje para definir o número de vagas para cada polo e a requisitos de cada polo para poder atender e ganhar vaga no vestibular, certo? Eu acho que esse é um feito muito interessante de regulação e a gente continua fazendo. Então, quando a gente vira e fala, esses são os 4 vestibulares que a gente trabalhou, né? O vestibular de 2019, que a gente fez no meio do ano, e aí a gente trouxe um vestibular com 156 municípios. Em 2020, já chegamos em 305 municípios. Observe que aí, lembrando da regra, então, esses municípios já estavam regularmente participando, né? Em 2021, por incrível que pareça, os 305 não são os mesmos, os 354 também não são os mesmos, mas são duas sequências lá de pura coincidência. E em 2022, nós temos mais municípios, mais polos, mais cursos, obviamente mais vagas por aquele cenário. Então, nosso crescimento veio andando nessa direção. Em 2021, a gente teve uma redução na regra lá, por causa da pandemia, a gente teve que fazer uma redução de alguns cenários de vagas, tá? E eu gosto de chamar muita atenção lá embaixo, a última linha, né? 100% das vagas de 2019 preenchidas, 100% das de 2020 preenchidas, 99% das de 2021. Lembrando, na pandemia, o vestibular foi em junho do ano passado, certo? A gente teve que deslocar desses 305 municípios, 7 deles a gente teve que deslocar para municípios vizinhos, certo? E dessas 31.125 vagas, nesse momento, quer dizer, hoje cedo, a gente já tinha 77 mil inscritos no nosso vestibular, e a gente ainda vai até 25 de abril, o período de inscrição. Então, a nossa expectativa é realmente superar o número numa escala bem grande, certo? E aí, eu gosto de... Talvez esses números não sejam tão, assim,
são números grandes, mas a gente não consegue entender a dimensão dele até que a gente tente olhar isso no tempo, certo? Então, nós temos nosso vestibular de 2014, certo? O vestibular da Univesp de 2017, de agosto de 2017, março de 2018, e aí nós temos agosto de 2018, e aí a gente começa o nosso vestibular de 2019, observa a queda no número de vagas para a estruturação. Em 2020, a gente começa o processo de regulação dos polos, 16 mil vagas, 2021, certo? E aí a gente vem para 2022. Eu gosto de falar que a gente está colorindo o mapa de São Paulo, e para quem conhecer pessoas lá naquele canto superior esquerdo do mapa, a gente tem a oportunidade de vaga, a gente tem feito busca ativa em algumas regiões do mapa. A nossa equipe falou que o objetivo dela era pintar o litoral, ainda falta um pouquinho aqui embaixo, certo? Mas, e pintar aquele cantinho lá em cima, certo? Então, esse é o cenário que a gente tem expandido, levando o número de vagas crescente, mas chegando cada vez em mais municípios. Os municípios estão recebendo vagas proporcional ao tamanho da população, certo? Então, o município menor ganha menos vagas, o município maior ganha mais vagas, mas a gente consegue, com isso, trabalhar e buscando sempre a meta de preencher todas essas vagas que a gente tem disponíveis, certo? E é interessante a gente falar, obviamente, preencher vaga é a nossa entrada, né? Eu vou fazer um corte aqui, mostrar um pouco da prática, e eu vou trazer para vocês agora, obviamente, certo? Eu vou falar um pouco da prática e vou trazer para vocês daqui a pouco a questão que eu preciso que esse aluno se forme. Então, eu preciso que ele se forme como um bom aluno, eu preciso que ele se forme sabendo o que ele está fazendo. Então, a gente foca muito no que a gente chama de projeto integrador. A gente integra, lembrando, o aluno recebe todas as disciplinas no mesmo local, no mesmo momento. Então, ele fica com aquele conteúdo, ele tem o acesso e o suporte àquela disciplina. A gente precisa agora ligar esses múltiplos conhecimentos, essa multidisciplinaridade precisa chegar junto com o aluno. Então, eu gosto de falar que o aluno precisa sair da sala de aula virtual, certo? Sair do polo, sair da casa dele e resolver um problema da vida real. Esse livrinho que eu tenho aqui para vocês tem exemplos, a gente tem múltiplos deles no nosso site, e a gente quer que ele cresça as habilidades dos alunos, certo? Então, se a gente pegar só para chamar a atenção de algumas habilidades, a primeira habilidade ali, e eu estou usando um exemplo de um curso que tem 8 projetos integradores semestrais, né, um curso de engenharia de 5 anos, esse primeira barrinha aqui, que nós temos nesse canto aqui, significa que ele tem que fazer algo completo. Eu gosto de chamar muita atenção, a gente bate muito nessa força. Eu quero que o aluno termine o que ele fez. Então, você vai ter que fazer algo pequeno, porque você não conhece muito ainda no início do curso, vai ter que fazer algo maior no final do curso. Mas qualquer coisa que você decida fazer, eu preciso que você complete, certo? Por outro lado, outras habilidades de autonomia, de suporte, que são essas barras mais à direita, elas são habilidades que ele vai crescendo, certo? Você vai buscar com mais autonomia, vai trabalhar com mais profundidade, são as habilidades que vão aumentando durante o curso. Então, a gente constrói os projetos de forma que ele faça algo nessa direção, certo? E aí a gente tem uma dinâmica, observa que é uma dinâmica que é a mesma para todos os projetos, mas, obviamente, o tema em si muda. Então, a gente começa trabalhando com o aluno, reconhecendo o grupo, buscando um problema relacionado com aquilo, conversando com a comunidade, fazendo 1, 2 protótipos, apresentando para a comunidade e trazendo esse texto. Cada projeto desse dura 6 meses, dura um semestre. Então, ele consegue trazer algo bem interessante aqui e ele consegue colocar esse material. Quem dá o suporte dele, ou o mediador de polo, ou um facilitador. Então, tem alguém ou presencial ou remota para dar suporte a esse aluno. É claro que durante a pandemia a gente focou, mesmo os presenciais estavam atendendo remotamente, mas esse seria o nosso modelo. E como é que a gente faz isso visualmente no currículo? Que eu acho que é um ponto interessante. E eu estou trazendo o bacharelado em tecnologia da informação. Se eu já não enxergava aquela outra fonte, vocês também não vão enxergar, mas eu chamaria atenção para os quadradinhos amarelos que eu colori dessa vez para ficar um pouco mais fácil. E aí esse projeto Integrador 1, ele tem essa ementa. E, apesar de também não enxergar todo o texto, eu gostaria de chamar atenção. Cada disciplina do lado esquerdo está colorida da cor de pedaços da ementa do outro. Então, quando eu planejo a ementa de um projeto integrador, eu aponto as disciplinas para trás ou para frente, que trabalham aquele material para ele, que trabalham isso com o aluno. Então, o aluno desse projeto integrador, ali no 4º semestre, ele usa o conhecimento laranja, o verde, o azul. E, obviamente, ele vai avançando, ele usa o conhecimento para trás, usa um pouco do conhecimento para frente. Eu tenho mais um outro exemplo aqui, né, do eixo de licenciatura, o projeto integrador 4, lá no 5º semestre, observa que ele tem 2 partes verdes ali, o azul e o laranja. Ele também aponta múltiplas disciplinas que estão trabalhando. Aqui, nesse caso, esse é um projeto integrador que ele é bem mais concomitante com disciplinas, mas ele não deixa de usar aprendizados para trás do aluno e para cá. Tá? Esse, especificamente,
ele foca em questões relacionadas à acessibilidade e desenvolvimento de material didático, certo? Então, a gente tem alguns projetos integradores que posso te pedir para você usar o mouse aí e clicar nesse primeiro aí em cima? Então, esse aqui, por exemplo, ele foram alunos de engenharia de computação que criaram um projeto sobre a internet das coisas numa horta. Então, eles decidiram pegar a horta da casa deles e pegaram desde um aplicativo para celular até toda a automação de rega da horta, certo? Isso aí no aluno no 5º semestre de engenharia de computação. Pode voltar? Peraí. Aí você cortou meu segredo, né? Não, tudo bem. Clica no de baixo da esquerda. O de baixo de todos. Não, de baixo. O último. Aí, esse. Um desses 3 últimos. Tanto faz. Tanto faz. Isso. Certo? Então, nós temos um outro sobre aquisição de escrita em crianças com deficiência visual. Então, assim, nós temos múltiplos projetos e eles nunca focam em uma única disciplina, eles apontam as múltiplas disciplinas e, obviamente, a metodologia é a mesma. Eles vão buscar um problema, vão ligar as disciplinas e vão trazer esse cenário para cá. Tá? Então, esse é o contexto que a gente coloca. Eu tenho múltiplos exemplos e agora a gente está gravando esses projetos em vídeos, justamente para poder voltar nas disciplinas originais e ligar para os alunos. Tá? Aí, como eu falei para você, isso gera, obviamente, melhor retenção dos alunos, diminui a nossa evasão, quando ele entende a utilidade disso. E aí eu queria trazer para vocês, lembrando que a Universo foi criada em 2012, a primeira turma foi ofertada em agosto de 2014, então a gente começou a formar alunos, certo? Ano passado, 2021, foram 1.802 alunos formados, que era mais do que a soma da história, e até fevereiro desse ano a gente já formou 2.000 alunos, certo? Essa aqui é a foto que eu achei muito interessante de uma colação de grau presencial que a gente fez no Palácio dos Bandeirantes, certo? Então, aqui nós temos 128 desses alunos. A gente tem feito predominantemente colação de grau online, por causa da escala, certo? Mas a gente também está trabalhando em algumas exceções, a gente coloca uma colação de grau presencial também. Hoje, dia 6, hoje no final do dia, junto com a turma de gestão pública, também às 18, se eu não me engano. Certo? Então, a gente tem uma colação de grau online a maior parte das vezes e, de vez em quando, algumas dessas aqui. E é interessante que, no início, a gente pensou, poxa, colação de grau online, né? Meio perdeu o clímax, né? Só que aí, quando eu assisti em 2019, algumas pessoas que viajaram 6 horas para cá e não tinham dinheiro para trazer a família e colaram grau sozinhos, você começa a valorizar que você faz a colação de grau online, e todas elas a gente abre a câmera para ele chamar a família. Tem tanta gente do lado dele ali. Então, no fundo, apesar de não ter o conceito de turma da pandemia, que a gente está querendo transferir isso para o polo, para ter o conceito de turma também, passa a ser um evento bem interessante para os próprios alunos, tá? E só para a gente não tomar tanto do seu tempo, tudo isso foi possível, obviamente, por causa de uma equipe que trabalhou arduamente. Tem algumas das pessoas aqui, a gente não pode deixar nunca de acreditar, certo? E não pode deixar nunca de agradecer essas pessoas. E também tem um cenário bem, bem importante de trazer novos sistemas, novos ambientes. A gente, desde 2019, a gente sabia que nós precisávamos nos tornar mais digitais. Nós contratamos um novo ambiente virtual de aprendizagem, ao contrário do que muitas instituições, a gente realmente fez uma licitação, um contrato, e nós temos um ambiente profissional que não cai, ele está desde 2019, desde 2021, outubro de 2020 a gente começou a operá-lo, nossos alunos entraram em 2021, exceto naquele dia que caiu o WhatsApp e mais da metade da internet, os outros dias nunca tivemos reclamação de queda desse sistema. O serviço corporativo também de e-mails, videoconferência, nós avançamos muito no ano passado, a LGPD começou a valer em agosto, a gente trabalhou fortemente para poder cumprir essa data, então nós temos toda a questão de LGPD já embutida nesses sistemas. Nós trouxemos um novo sistema acadêmico externo também, um novo sistema de provas para permitir, aqui é um pedaço que meu coração verde deixa um pouco a desejar ainda, mas a gente está trabalhando justamente para isso, né? A Univesp aplica 120 mil provas por bimestre. Se a gente gastar papel para isso, dá 500 mil de folhas de papel. Então, a gente tem um sistema que pode deixar o aluno fazer prova no computador do polo, ao invés de fazer prova no papel. Mas ele também tem o suporte no papel, se a gente precisar, né? O novo banco de questões, implantação do São Paulo sem papel e em andamento também digitalização de todo o nosso acervo documental. Tem todo esse processo aí sendo trabalhado para cá. E a gente nunca termina uma apresentação sem falar de desafios para frente, né? Então, a gente tem, obviamente, o tamanho, certo? Eu separei desafio em 2 pedaços, né? Um pedaço que está totalmente relacionado com o tamanho. A gente tem a questão do nosso como que eu vou crescer sustentavelmente. A gente está num patamar onde o município novo querer polo, eu acredito que seja uma política pública relevante para qualquer município,
Antigamente a gente chegou a pensar em patamares, mas dado que eu tenho o terceiro menor município de São Paulo tem Polo Univesp, eu vou proibir os outros dois menores, né? Então, eu não posso usar regra de tamanho, eu tenho que usar uma regra de estrutura para os nossos alunos. Todo município que tiver estrutura e ofertar e assinar um termo com a gente gostaria de ter um polo lá. A gente tem essa diversidade de municípios, a gente tem muito, por ser da capital, a gente olha muito a capital, a gente tem que olhar os municípios menores e entender um pouco a demanda. Há características como o prefeito vem falar comigo, eu não tenho ninguém no perfil, meu município não tem uma pessoa no perfil que você pede. Como é que eu consigo ter essa pessoa lá? A gente trabalha para tentar formar os formadores. Foi o que a gente fez com os facilitadores também, certo? A gente tem questões de regulação, que eu até falo, né, na última reunião que a gente conversou com os especialistas que foram visitar cursos nossos, né, eles ficaram felizes que as vistorias dos polos seriam online, né, 10% dos nossos 404 polos, são 40 polos no estado, 40 municípios a serem visitados, e é um desafio também nesse cenário, porque as pessoas demandam um tempo, energia grande, então a gente tem a questão toda nossa de conseguir conciliar cada um desses cenários. A gente tem, obviamente, o nosso suporte pedagógico, até onde ele cresce, até onde esse modelo vai, até onde a nossa infraestrutura vai. Então, cada um desses cenários de tamanho, a gente precisa revisitar de tempos em tempos. A gente acredita estar sendo trabalhado para o tamanho atual, mas a gente entende que tem que olhar esse crescimento de municípios e cada um desses cenários. E a gente tem também o outro lado, né, do modelo, parcerias. Como são as parcerias e como a gente consegue aprimorar. Eu já mencionei a parceria com as outras universidades e com o Centro Paula Souza. Essa volta é muito valorosa para a gente, que dá mais credibilidade ainda, certo? A gente tem um canal do YouTube, que o nosso conteúdo não está só no YouTube, mas nosso canal de YouTube, com 50 mil alunos, eu tenho 1 milhão e 100 mil inscritos. A segunda universidade brasileira com mais número de inscritos no YouTube tem 200 mil. E Harvard tem 2 milhões e meio. Então, assim, a gente tem muitas outras instituições usando o nosso material. Certo? Isso é uma questão, é uma responsabilidade nossa também. E aí a gente tem que olhar o modelo nosso para outros cursos, seja de graduação, pós-graduação. Existe uma questão muito interessante que para mim é bem... Eu usei aquele exemplo da mãe para vocês, mas eu acho que tem um efeito bem grande de falar da flexibilidade de tempo e espaço. Nós trabalhamos muito com regramento de presencial ainda, né? E o regramento do EAD pode começar a trabalhar nesse cenário. Uma pessoa que trabalha, um aluno meu com mais de 25 anos, ele já trabalha, ele tem um mês de férias por ano. Eu quero ofertar 2, 3 meses de férias acadêmicas para ele ou não. Eu posso remodelar meu currículo para que ele seja menos disciplinas e por mais tempo. Eu posso tentar reestruturar. Então, esse é um modelo que a gente ainda pode querer olhar, certo? Eu não fico tão preocupado do aluno cumprir o curso nos 4 anos, se ele tem mais ações para fazer, e ele certamente tem filhos, trabalho, família. Ele pode se formar em 5, ele pode se formar em 6, eu não acho um problema. Por outro lado, a gente também tem o outro cenário. Tem um outro aluno que está aqui em tempo integral e ele está querendo formar um pouquinho mais cedo, ele já fez o primeiro curso, vai fazer o segundo. Então, essa flexibilidade de espaço e de tempo é importante a gente trazer. E a gente ainda está começando a trabalhar lá dentro da Univesp, tá? Educação continuada, é super interessante a gente olhar e pessoas falando, poxa, você tem esse material, eu gostaria de fazer essa disciplina, porque eu já formei nesse curso há tanto tempo e agora isso me ajudaria. Então, a gente pode começar a trabalhar esse contexto, ainda não estamos trabalhando. E, obviamente, para cada uma dessas coisas, a gente sempre tem que lembrar de financiamento do setor público. Tá? Então, esse passa a ser o nosso universo como um todo, obviamente, com a abrangência que a gente pode querer ter. Né? Nós temos 9 cursos, a gente vai crescer em cada um deles ou não. Esses são os desafios que a gente tem para frente. E a gente está sempre à disposição para cada um e para conversar. Muito obrigado novamente. Muito obrigada.